A hora da graça. A hora da graça. A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos. Meu muito bom dia a você que mais uma vez está conosco nesse devocional diário. E nesta manhã eu quero vos trazer uma meditação da palavra de Deus que está em 2 Crônicas, capítulo 20. Vou estar lendo somente o versículo 17, que diz assim: Nesta batalha não tereis que pelejar, postai-vos, ficai parados, e vede a salvação do Senhor para convosco, ajudai Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Meus queridos irmãos, o texto que nós acabamos de ler diz que uma grande multidão havia vindo contra o rei Josafá em batalha. Eram os filhos de Amon e os filhos de Moabe. Eram duas nações que eram descendentes de Ló. E uma grande multidão estava vindo contra ele em batalha. E quando o rei Josafá ouviu isso, ele se preocupou. Ele temeu, ele teve medo. Mas ele fez a coisa certa. Ele entrou no templo e ele foi buscar ao Senhor. E ele proclama um jejum. Ele conclama o povo para vir buscar a presença de Deus. E o texto vai dizer que tanto homens, mulheres e crianças estavam naquele dia buscando ao Senhor. E enquanto Josafá estava orando, dizendo para que o Senhor os livrasse, para que o Senhor trouxesse juízo contra aquelas nações, ele disse: Senhor, quando nós saímos da terra do Egito, nós passamos pelos territórios de Amon e Moabe, e nós não fizemos mal a eles, e agora eles estão vindo contra nós, porventura não julgarás? Ele disse: nós não sabemos o que nós vamos fazer, em nós não há força diante dessa grande multidão, porém os nossos olhos estão postos em ti. E quando ele estava fazendo essa oração, meus amados irmãos, Deus levanta um levita por nome Jaziel. E Jaziel se coloca de pé e ele diz: Josafá, nessa peleja não tereis que pelejar, porque eu, o Senhor, darei livramento para Judá e para Jerusalém. O nome Jaziel significa Deus está vendo. Então quando Josafá se colocou a buscar, a clamar pelo livramento do Senhor, Deus mandou que Jaziel se levantasse. Sabe o que eu entendo, irmãos? Que vai surgir momentos na nossa vida que, assim como o rei Josafá, nós não vamos saber o que fazer. Porque muitas das vezes as lutas vão ser tão grandes, os problemas vão ser tão grandes, as dificuldades vão ser tão grandes, que nós vamos nos sentir como Josafá, sem saber o que fazer. Mas é nessas horas que os nossos olhos têm que estar postos no Senhor. Josafá, ele fez essa declaração, ele disse: Senhor, em nós não há força diante dessa multidão, nós não sabemos o que vamos fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Então eu te convido nesta manhã, querido, põe os teus olhos em Deus. Talvez você se encontre nessa situação sem saber o que fazer, os problemas têm te cercado de um lado, de outro, e muitas das vezes você não sabe o que fazer. Você acha que não tem saída diante dessa dificuldade, mas Deus está levantando Jaziel nesta manhã. Eu estou aqui como Jaziel de Deus, para dizer para você que Deus está vendo, que Deus tem contemplado o teu sofrimento, que Deus tem contemplado essa luta, que Deus tem contemplado essa adversidade, e pode ter certeza que nessa peleja você não terá que pelejar. Sabe por quê? Porque você tem um Deus que batalha por você, você tem um Deus que guerreia as tuas guerras, você tem um Deus que peleja por você, meu querido irmão. Então, sabe o que aconteceu? A Bíblia Sagrada diz que no outro dia pela manhã Josafá colocou os levitas, os cantores na frente do exército, e enquanto eles começaram a louvar ao Senhor, Deus destruiu os seus adversários. Então o segredo é confiar em Deus, o segredo é louvar a Ele. Talvez você esteja dizendo: pastor, mas a luta é tão grande que eu não tenho desejo de louvar a Deus. Mas é nessas horas que nós devemos abrir a nossa boca e louvar a Deus. Assim como Paulo e Silas, eles tinham apanhado, estavam presos, mas eles tinham motivo para adorar ao Senhor, porque quando nós adoramos a Deus em meio às lutas, pode ter certeza, meu querido irmão, que os teus inimigos vão ser derrotados. E sabe o que aconteceu? O texto vai dizer
que eles saquearam os despojos. O que eram os despojos? Quando um exército era vencido, quando um exército era destruído, havia muitas coisas de valor no meio deles. Havia prata, havia ouro, havia vasos preciosos. E o texto vai dizer que eles passaram 3 dias saqueando os despojos. E Josafá então colocou o nome daquele vale, Vale de Beraca, Vale da Bênção, pelo grande livramento que Deus tinha dado a eles e pela grande bênção que Deus concedeu a eles. Então eu profetizo nessa manhã, talvez você está passando por um vale de luta, mas eu quero dizer para você que o nosso Deus, Ele vai transformar esse vale de luta num vale de bênção, num vale de beraca, e você vai ter motivo para glorificar o Senhor. Portanto, nessa peleja, você não terá que pelejar, Deus vai lutar por você. Portanto, meu amado irmão, que você venha ficar com essa palavra, que Deus abençoe grandemente a tua vida, que você possa compartilhar esse vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas. Você que não é inscrito ainda no meu canal do YouTube, se inscreva lá, Pastor Felipe Costa, deixa ali o teu joinha. Fazendo isso você fortalece o canal. Que Deus abençoe grandemente a tua vida, em nome de Jesus.